aí, turminha? Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês também estejam sentindo falta das nossas aulas, né? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui para fazer a correção com vocês da semana 2 do PET volume 2 do 9º ano. Bora conferir? Tá fácil esse PET, né? Eu adoro essa matéria. Bora lá? Questão 1. Você sabia que podemos encontrar casos de proporcionalidade em triângulos? Calcule em cada triângulo a razão entre a medida do cateto menor, que é o lado menor, e a medida da hipotenusa, lado maior. Gente, cateto e hipotenusa são os nomes dados aos lados de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem ângulos de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90, que é o maior lado do triângulo, nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados nós chamamos de catetos, no triângulo retângulo, ok? Então, gente, nós temos na figura 3 triângulos. E aí o que acontece? Observaram os ângulos internos desses triângulos? Todos os 3 têm um ângulo de 90, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. Bom, vamos olhar a razão em relação ao que ele pediu, para a gente ver o que vai acontecer com esses triângulos. Ele pediu para a gente olhar a razão entre a medida do cateto menor e a hipotenusa, que é o maior lado. A gente tem o primeiro triângulo aí com lados de 2 centímetros de cateto menor e hipotenusa com 4 centímetros. Então, nossa razão ela ficaria 2 dividido por 4. Essa razão ela pode ser simplificada por 2. Então, nós poderíamos colocar aqui 1 dividido por 2. O triângulo menorzinho que nós temos aí, ele tem um cateto menor medindo 1,5 centímetros e uma hipotenusa medindo 3 centímetros. Gente, Cintia, 1,5 é decimal, eu vou ter que simplificar isso. Mas presta atenção, o 3 não é o dobro de 1,5? Não é? Se eu tiver 1,50 mais 1,50 eu não vou ficar com R$3? Então, se eu simplificar isso aqui por 1,5, eu vou ficar com o meio também. E o maior triângulo, né? Ele tem cateto menor medindo 3 centímetros e cateto maior medindo 6, e hipotenusa medindo 6 centímetros. Se a gente dividir por 3, o que aconteceu? Né? Essas razões, elas foram diferentes? Não, elas foram idênticas, não é? Elas foram iguais. Se as razões são iguais, gente, é porque os triângulos eles são semelhantes, eles têm a mesma razão, né? Então eles são semelhantes, é como se um fosse uma ampliação do outro ou uma redução. Além, é claro, né, de que eles também apresentaram os ângulos internos com a mesma medida. Mas a gente não precisaria de olhar as duas coisas, tá bom? Bom, vamos continuar. A gente tem uma observação, né, um balãozinho. Olá, tem uma ideia muito legal para você. Vamos aplicar o conceito que acabamos de relembrar? O que você acha de descobrir a altura de sua casa sem precisar medir a casa? Vamos lá? Para isso, você precisa de uma fita métrica ou trena e um local onde possa medir a sombra da casa. Gente, a questão 2 ela vai dar instrução para vocês fazerem isso. Tem aluno falando comigo, Cíntia, mas eu não tenho trena, eu não tenho... Teve um aluno que semana passada falou, mas não tem sol aqui para eu poder medir. Então eu pedi que eles fizessem uma suposição, tá? E aí, se você quiser, você pode tentar fazer com objetos menores, como a régua. Vai ficar a critério de vocês. Eu não vou fazer com vocês aqui, porque cada um vai encontrar um resultado diferente de medida, né, da altura de casa, ou, né, de medida de sombra de casa, tudo vai depender do horário que a gente está fazendo essa medição, tá bom? Nós temos, né, vocês já ouviram falar, na aula nós falamos do Thales, e foi até comentado isso, lembra? Que o Thales ele foi desafiado a descobrir a altura de uma pirâmide, sem subir, sem medir a pirâmide necessariamente, ele conseguiu descobrir essa altura e ele foi, né, assim, muito idolatrado por isso, né? Ele fez exatamente o que está pedindo para vocês fazerem aqui, né? Colocou uma estaca no chão, mediu a sombra dessa estaca, no mesmo instante ele mediu a sombra da pirâmide e aí ele conseguiu descobrir qual era a altura dessa pirâmide. Bem criativo, Thales, né? Vamos usar essa ideia do Thales, essa ideia da questão 2 para a gente fazer a questão 3?
Bora lá? Gente, eu tô acostumada a falar com os meus alunos que eu desenho muito bem. Olha, a representação perfeita do desenho tem aí pra vocês. Olha que legal. Sara está observando um farol e num determinado momento do dia percebe que sua sombra e do farol são sobrepostas, quer dizer, uma está sobre a outra. Sabendo que a altura de Sara é de 1,52, né? Então a Sara aqui tem 1,52 metros de altura. Sua sombra projetada no chão mede 2 metros, então eu vou colocar aqui 2 metros a sombra da Sara, ela tá vindo do pezinho dela até aqui. E a sombra projetada pelo farol mede 10 metros, então do farol aqui, ó, desse pedacinho aqui, até aqui o centro do farol, eu vou colocar 10 metros. Determine a medida da altura do farol e represente na imagem os segmentos, com as respectivas medidas, as quais compõem a proporção estabelecida para essa situação. Gente, o que nós vamos fazer então, né? Vou chamar a altura do farol de X, né? E vocês vão falar assim, o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? Bom, né? Vamos ver se o meu desenho aqui vai colaborar com a gente. Mas se eu ligar aqui, ó, eu teria dois triângulos, correto? Gente, não tá perfeito o desenho, mas não reparem, tá bom? Só a gente analisar aqui, colocar que a sombra da Sara veio até essa pontinha aqui. Então, a gente tem aqui dois triângulos. Esses triângulos são semelhantes? Sim, eles são semelhantes. Por quê? Primeiro, que tanto o farol quanto a Sara vão formar 90 graus com o solo. É lógico, né? Eles estão em pé, não tá ninguém tombando aqui. Esse ângulo aqui, da pontinha aqui que a gente faz, quando a gente traça uma linha, pegando a altura da Sara e a altura do farol, ele também é comum para os dois triângulos, ele pertence aos dois triângulos. Então, eles têm um ângulo, mais um ângulo comum aqui. Outra coisa importante seria a gente usar o teorema de Tales, né? Se a gente tem aqui retas paralelas, olha, cortadas por transversais, os segmentos são proporcionais. Então, eu sei que esse segmento é proporcional a esse segmento é proporcional a esse. Então, eu posso garantir que esses triângulos são semelhantes. O que eu vou fazer para achar a altura do farol? Eu vou pegar a sombra da Sara, que é de 2 metros, com a altura da Sara, que é de 1,52 m. Ou vice-versa, tá? Se eu quiser fazer como eu fiz no exercício 1, eu vou pegar o cateto menor, que é a altura da Sara, e não hipotenusa, mas o cateto maior aqui, que seriam 2 metros. Se eu peguei a sombra da Sara com a altura dela, eu vou pegar a sombra do farol, que é de 10 metros, com a altura do farol, que eu ainda não sei qual é. Então, eu vou chamar de X. Gente, feito isso, basta multiplicar cruzado. Lembra das regrinhas de proporção? Né? Numa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 2 vezes X, 2x, 10 vezes 1,52, 15,2. Então, quanto vale o meu X? 15,2 dividido por 2. Então, meu X vale 7,6 metros, ok? A altura do meu farol é de 7,6 metros. Dúvidas? Acho que não, né? Tava bem simples. Qualquer coisa deixem aí nos comentários, tá? Vamos pro 4? Gente, questão 4. Eu fiz o desenho, não ficou igual o desenho do pet, mas não tem problema, que é só para ilustrar pra gente a situação, tá? Observe o triângulo ABC, abaixo. Sabendo que os segmentos BC e DE são paralelos, determine o perímetro desse triângulo considerando as medidas apresentadas em centímetro. Olha, se ele falou pra gente no enunciado que os segmentos, né, DE e BC são paralelos, eu posso aplicar aqui o teorema de Tales, que diz pra mim que quando eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, eu tenho segmentos proporcionais. Então, eu posso falar para vocês que 4x está para 2x, assim como 2x mais 10 está para 2x menos 4. Se eu não quiser usar o teorema de Tales, eu também posso usar a semelhança de triângulo, porque eu posso garantir para vocês que esses dois triângulos são semelhantes. Como as retas são paralelas, esse ângulo e esse aqui são correspondentes.
quando formado por retas paralelas, tem medidas iguais, são congruentes. Esse aqui e esse aqui também seriam iguais. E o ângulo A é um ângulo comum aos dois triângulos. Então, eu tenho como garantir que esses triângulos são semelhantes, ok? Aí eu poderia fazer também 4x, que seria o lado menor do triângulo A, né, o lado AD, com 2x mais 10. Só que na hora de fazer o outro lado no triângulo de lado AB, eu teria que colocar 6x, eu não poderia pegar só o 2x, ok? Gente, tem uma coisa importante aqui que eu tenho que comentar com vocês, que é o seguinte. Eu posso simplificar isso aqui e achar a razão de semelhança. Beleza, tranquilo fazer isso. Então, porém, eu tenho que me lembrar que quando eu faço uma simplificação, uma fração que tem x, eu estou tirando a possibilidade do x ser zero. Nesse caso, ele não poderia ser zero, porque a gente tem lados que medem 4x, 2x, então 2 vezes 0 seria 0, 4 vezes 0 seria 0, esse lado deixaria de existir, tá? Mas, né, eu posso fazer simplificação? Sim, porque dentro da geometria esse valor zero não iria servir para mim. Mas eu tenho que me lembrar disso. Posso simplificar aqui? Beleza, pode. Não tem problema. Mas você está tirando a possibilidade do seu x ser zero, ok? Eu vou fazer sem a simplificação. Vai ficar um pouquinho mais confuso para vocês, mas eu vou fazer sem a simplificação. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou multiplicar cruzado. Para a gente não confundir, eu vou colocar 4x multiplicando 2x menos 4 igual a 2x multiplicando 2x mais 10. E agora eu vou fazer 4x vezes 2x. Eu vou ficar com 8x ao quadrado. E 4x vezes menos 4, menos 16x. Mesma coisa do lado de cá. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes 10, 20x. Como toda a minha expressão tem x, eu vou passar tudo para o meu primeiro membro. Eu vou ficar com 8x ao quadrado, menos 16x, menos 4x ao quadrado, menos 20x, igual a zero. Né? Quem está no segundo membro, quando vai para o primeiro, troca o sinal. Ele está positivo, ele fica negativo. Esse 8x ao quadrado eu posso juntar com 4x ao quadrado. 8 menos 4 vão dar 4x ao quadrado. O menos 16 eu posso juntar com menos 20. Eu vou ficar com menos 36x. E isso é igual a zero. Professora, eu não aprendi a resolver uma equação de segundo grau, como eu vou fazer aqui? Bom, lembra lá do 8º ano, quando a gente aprende a trabalhar com produtos notáveis, com fatoração? A gente tem fator comum aqui. Eu vou colocar só o x, mas eu poderia colocar o 4x em evidência. E se eu coloco aqui o x em evidência, eu fico com 4x dividido por x, desculpa, né? 4x ao quadrado dividido por x, 4x. E 36x dividido por x, 36. E isso vai me resultar em zero. Gente, uma multiplicação ela só dá zero se um dos fatores que estiver multiplicando for zero. Então, x pode ser zero ou 4x menos 36 seria zero. Nesse caso, 4x seria igual a 36 e o x seria 36 dividido por 4, que daria 9. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou apagar o desenho e vou cortar o x aqui para vocês perceberem como ficaria a situação, tá? Eu vou montar do mesmo jeito, só que eu vou te simplificar. Vou colocar 4x sobre 2x, 2x mais 10, sobre 2x menos 4. Eu poderia até simplificar essa daqui, mas eu acho que vai ser mais complicado para vocês. Mas aqui eu posso dividir por 2x. Então, eu teria aqui 2, embaixo 1. Ficou muito mais fácil de fazer, né? Multiplicando cruzado aqui, a gente teria 2 vezes 2x menos 4 e 1 vezes 2x mais 10. Então, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes menos 4, menos 8, e 1 vezes 2x mais 10 é 2x mais 10.
Vou passar o 2x para o primeiro membro, ele está positivo, ele vem negativo. E vou passar o 8 para o lado do 10, ele está negativo, ele vem positivo. Então, eu vou ficar com 2x igual a 18. Então, quem é o meu x? 9, do mesmo jeito, tá? Pude fazer isso por quê? Né? O meu x aqui, uma condição de existência para isso é que o meu x não seja 0, ok? Meu x não pode ser 0 e o meu x também, ele não pode ser 2. Ah, por que ele não pode ser 2? Porque se o x for 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 4 dá 0, a situação não vai existir, né? Então, aqui no caso, meu x não poderia ser 0 nem 2. Tranquilo? Muito melhor, né? Muito mais fácil com vocês, tá? Bora pro último. Gente, questão 5 pra gente terminar. Sabendo que as retas R, S, T e U são paralelas e que as retas V e X são transversais que cortam essas paralelas, determine as medidas de A e B na imagem abaixo. Lembra quando a gente foi fazer a semana 1 do PET, que eu falei assim, olha, eu vou sempre pegar na mesma transversal pra gente não confundir? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou escolher qual letra eu quero descobrir o valor primeiro. Eu quero descobrir o valor do A. Eu gosto de ir na ordem alfabética. Então, eu vou tentar descobrir o A. Quem está na mesma transversal do A? Olha, eu tenho a medida 6 e tenho A. Então, eu vou colocar 6 sobre A. Na reta V, quem corresponde à medida 6, né? Que está aqui entre a reta S e R, 4. E quem corresponde ao A aqui, que está na reta ST, né? Entre as retas, o 10. Então, eu posso escrever 6 sobre A igual a 4 sobre 10. Eu vou simplificar isso aqui por 2. Não vai fazer muita diferença não, mas eu tenho o hábito de simplificar para deixar a minha situação melhor, menor, né? Então, A vezes 2, 2A, 5 vezes 6, 30. Então, meu A vale 30 dividido por 2, meu A vale 15, certo? Gente, então, ó, agora eu quero descobrir o B, né? O B tá aqui, então eu vou começar por ele, vou colocar o B. Nessa reta V, eu tenho também o 10 e o 4. Eu vou escolher o 4, que é menor do que o 10, e não tá com letra, não tem letra correspondente a ele na reta X. Então, eu vou colocar B sobre 6, B, né? Coloquei um 6 aqui, B sobre 4. E aí eu venho na reta X e olho, quem corresponde ao B? O 9. E quem corresponde ao 4 é o 6. Eu vou simplificar isso aqui por 3. Vou ficar com B sobre 4 igual a 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, 2B igual a 12. Meu B vale 12 dividido por 2. Meu B é igual a 6, ok? Então, meu A vale 15 e o meu B vale 6. Tranquilo? Gente, facílimo, né? Lembrando de uma coisa, né? Na questão 4, a gente achou o valor do x, mas a gente não colocou o perímetro. Né? Eu me distraí aqui, esqueci que ele queria o perímetro. O que a gente vai fazer? Vocês vão pegar o valor que nós encontramos para o x, substituir no lugar do x e achar a medida de cada lado e fazer a soma. Gente, foi um prazer estar com vocês novamente, né? Nos encontraremos em breve. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvida, coloquem nos comentários, assim eu vou poder respondê-los, tá? Vou poder esclarecer as dúvidas. Não precisa ter vergonha, a gente tá aqui para tirar dúvidas de vocês, então não precisa ter vergonha, eu vou colocar lá, né? Às vezes minha pergunta é boba, não tem problema, pode colocar o que for, às vezes a sua dúvida é a dúvida de muita gente também. E quero pedir para vocês, né? Gostaram da aula? Deem um like de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos, compartilhem esses vídeos para colegas de vocês mesmo, para que a gente consiga atingir mais pessoas, né? Também quero pedir que vocês, né, deem uma olhadinha lá na página do Professor Marcos, no canal do Professor Marcos. Ele está fazendo a correção dos PET de português. Ele é ótimo, as aulas dele são bem animadas, ele é muito alto astral. Português é muito importante. Já pedi para ele fazer uma aulinha para mim, que eu preciso, que eu tenho dificuldade em pontuação. Eu já falei com ele para fazer uma aulinha para mim, tá? E Chaco nós. do mais, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço para vocês, até a próxima!